Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje nós vamos falar sobre olhando além do véu. Vamos falar um pouco sobre olhar além do véu, além das circunstâncias. Amém? Mas vamos orar para nós iniciarmos. Para nós fazermos nossa live hoje de forma mais suave, mais leve. Pai querido, amado Deus, nos colocamos na Tua presença, Santo Pai, te pedimos, ó Pai, Tua direção. Que possamos caminhar na Tua presença, Pai, chegar ao lugar, Senhor, do repouso, o lugar da terra prometida, o lugar do destino. Que Tu, ó Pai, nos conduza e nos leva à terra prometida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhando além do véu, nós precisamos ver além do véu. Aqui atrás de mim, tem um véu. Inclusive eu vou usar nosso Rodriguinho. E além do véu está Rodriguinho. Depois do véu aqui tem uma outra cortina. E se a gente tira essa cortina, atrás do véu tem algo. E muitas vezes nós deixamos que o véu atrapalhe, impeça a visão. E muitas vezes é assim que está a nossa visão além do deserto, né? Não conseguimos ver além do deserto. Não conseguimos ver além das circunstâncias. Em 2 Coríntios 5,7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Muitas vezes nós estamos vivendo, pelo que vemos, e tem que ser o oposto, pela fé. Nós devemos viver pela fé, porque a fé nos leva ao lugar prometido. Novamente, se nós olharmos para o véu, nós vemos só que não dá para ver o outro lado. E muitas vezes dizemos, eu não estou vendo, eu não estou vendo, não estou vendo o agir de Deus. Mas se você olhar com atenção, vai ver nosso amiguinho aqui, dando os coicinhos dele, porque de fato está acontecendo algo do outro lado. Muitas vezes na nossa jornada em busca de restauração, nós ficamos sofrendo porque não vemos acontecer nada. Nós não sabemos o que está acontecendo, nós não sabemos sobre o que se passa na vida dos cônjuges que estão do outro lado. Não sabemos o que passa-se com o nosso cônjuge e ficamos atordoados porque o nosso sofrimento é real, nossa dor é real e nós enfrentamos ela todos os dias e poderíamos até chamar de a dor nossa de cada dia. E começamos a orar, começamos a clamar e muitas vezes não vemos nada. Tem irmãos que me dizem, já fazem 8 meses, 1 ano, 2 anos, e não vejo acontecer nada. Não está acontecendo nada na vida do meu cônjuge, e às vezes até diz o seguinte, o meu cônjuge está feliz. As mulheres muitas vezes dizem, o meu marido está feliz. O meu marido está vivendo bem. E eu vejo ele feliz, comendo churrasco, tomando cachaça, vivendo pelo mundo, com a mulher estranha. Enquanto eu que fico aqui sofrendo com meus filhos. Mas existe um véu que te impede de ver a realidade. Do jeito que existem as escamas dos olhos na vida do cônjuge, existe um véu, que muitas vezes se coloca entre nós e a realidade e nós ficamos perdidos. E isso faz com que a gente fique entristecido, deprimido, angustiado, sofrido. E nós precisamos tirar esse véu. Nós precisamos desvelar. Nós precisamos ver o que tem à frente. Nós precisamos ver o que está além disso. É o que é dito na palavra com relação à fé. Porque se nós vivermos pela fé, nós vamos alcançar milagres extraordinários. Se vivermos pela vista, não vamos chegar a lugar algum. Um homem, quando deixa sua esposa e vai viver com um amante,
ele vai ter momentos de muita alegria, de muita felicidade, curtindo muito, porque é o caminho que ele entrou, é isso que ele vai viver. Mas isso não quer dizer que seja uma realidade na vida dele e que ele viva desse jeito sempre. Ele vai ter momentos de esclarecimento, ele vai ter momentos onde ele vai ter sobriedade do que está fazendo. E quando nós começamos a orar, começamos a buscar, Deus começa a falar no coração do outro. E é preciso que a gente entenda que Deus nos ouve, que Deus faz aquilo que precisa para que o outro se arrependa dos seus erros. Pois a palavra diz que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos viver primeiro o nosso estado de encontro, de amadurecimento espiritual. E isso vai nos levar por longos caminhos que muitas vezes nós ignoramos. Vai nos levar a enfrentar a dor que nos maltrata, que nos machuca. Vai nos fazer superar traumas e conflitos. E vai nos preparar para perdoar o outro na volta. Porque o outro, quando volta, além dos seus problemas, né, comportamentais, né, emocionais e espirituais que eles adquiriram lá e trazem fragmentos disso, também tem as nossas questões, as dores que nos foi causada, as aflições que vieram sobre nossas vidas, a tristeza que nos impuseram, as feridas, o abandono, a condição depreciativa que nos colocaram, onde vivemos, né, em escassez, em falta, que nos fez sofrer. Então tudo isso vai ficar muito forte em nosso coração e vai fazer com que a gente sofra muito e acabe levando isso, né, para o processo de restauração. E se a gente não cuidar disso, não tratar, quando o outro volta, a gente vive esses conflitos. E muitas vezes nós ficamos pensando, né, no que fizeram conosco e aquilo vai machucando o nosso coração. Quantas vezes as pessoas voltam para os seus casamentos e quando começam a falar comigo, eles relatam essas dores. Eles relatam essas feridas e traumas que foram adquiridas nesse processo. E muitas vezes diz, olha, eu voltei com meu marido, mas eu ainda sinto uma mágoa muito grande, eu não estou conseguindo perdoar ele, porque eu me lembro do que ele fez comigo, das necessidades que eu passei com meus filhos. Muitas mulheres dizem, olha, meu marido voltou, mas nós estamos enfrentando, né, uma escassez financeira muito grande, dificuldades, porque ele destruiu o que nós tínhamos. E tem horas que, por mais que eu queira, né, esquecer, eu fico lembrando disso, e isso me corrói e eu não consigo perdoar. Por isso nós dizemos que temos que aprender a lidar com essas situações que estão além do véu. Muitas vezes as pessoas que estão buscando por restauração vê os cônjuges vivendo uma vida feliz lá e isso vai amargurando elas. E elas não estão vendo além do véu. Não estão conseguindo entender que eles vivem uma situação lá que não necessariamente aquilo é verdade. Eles estão vivendo momentos que é de muito gozo, de muita alegria, de muita bonança, por causa do pecado que eles estão envolvidos, mas não quer dizer que aquilo é uma constante na vida dele e aquilo ali é a realidade que ele vai viver daí para frente. E essas circunstâncias que nós vemos, essas dificuldades que estão diante dos nossos olhos, que nos machucam tanto, elas acabam impedindo o processo de restauração que nós estamos vivendo. Elas acabam impedindo que a gente viva a restauração. Porque eles vão se tornar, né, um fardo, um peso e uma sinalização de que há uma impossibilidade. Muitas vezes nós olhamos para o tempo como um impedimento. Nós olhamos para o tempo como algo que vai ser muito decisivo para o processo de restauração. E o tempo ele não é um processo decisivo. Ele não tem o poder de dizer vai ou não vai ter restauração. Porque nós vemos restaurações acontecerem com 4 meses, com 8 meses, com 10 meses, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Já tivemos restaurações com 10, com 15, com 20 anos. O que vai
ter significativo realmente é o nosso desempenho, a nossa desenvoltura, a nossa busca. O tempo, ele pode ser até um aliado. Ele pode ser um aliado para esclarecer dúvidas, para resolver dilemas. Por exemplo, uma pessoa que tinha dúvidas da fidelidade de sua esposa quando foi embora e vê que passou-se 2 anos separado, 3 anos ele com outra mulher, e aquela mulher se manteve intacta, correta, justa, resguardada. Aí aquele homem percebe que aquela mulher era uma mulher direita, honesta, e que aquilo que ele criou como fantasia na mente dele, que ela foi infiel, não é uma verdade. E antes que você faça uma crítica, mas ninguém deixa a mulher por causa disso, porque suspeitou. Sim, tem casos de que o marido deixou a esposa porque na cabeça dele houve um adultério. E não são poucos os casos, certo? Eu posso relatar pelo menos 4 casos que eu acompanho que são assim, 4. De pessoas que estão separadas de suas esposas porque cismaram que elas traíram eles. E isso acabou se tornando uma realidade na cabeça daquele homem. E ele acabou abandonando o casamento. E o tempo vai ser um aliado nesse sentido, mostrando para ele que não é verdade. Então, nós precisamos entender que o véu, né, que impede que a gente veja a realidade, esse véu tem que ser arrancado. Esse véu pode ser diversas coisas. Esse véu pode ser uma dor, pode ser uma mentira, pode ser uma dificuldade. Esse véu pode ser, né, diversas coisas. O véu pode ser simplesmente as circunstâncias. O véu pode ser aquelas circunstâncias que nós olhamos todos os dias, como o caso de um homem que parece que está feliz porque ele diz que não te ama mais. Muitas vezes os homens dizem para as esposas, olha, eu não te amo mais, eu não volto mais, eu estou feliz, e aquela mulher vê aquilo e acha que é uma verdade. E aí, por ela olhar aquilo e ver que ele está dizendo com tanta segurança e convicção, ela acaba achando que é verdade. Muitas vezes, né, a gente escuta coisas de líderes espirituais, pastores, irmãos da igreja, dizendo que Deus não quer seu casamento, que foi um livramento, que você deve seguir em frente, e aquilo impede você enxergar a verdade, pela confiança que você tem nessa pessoa, pela referência que ela é como pessoa espiritual, pessoa que busca Deus. Muitas vezes a família fala mal do cônjuge, diz que foi livramento, que você não deve mais voltar para ele. Então aquilo ali também se transforma um véu na sua vida. E você tem que jogar esse véu fora. Você tem que tirar esse véu, porque esse véu pode impedir de ver uma realidade. Existem muitas coisas que atrapalham o nosso processo. Tem muitas coisas que atrapalham que a gente desenvolva, né, nosso processo de busca por restauração. E nós precisamos ver além disso. Nós precisamos entender que o processo de restauração não se trata somente de nós. O processo de restauração se trata de nossos filhos, de nosso cônjuge, do testemunho para muitos, do reino de Deus, de trazer novos valores para a sociedade, valores esses que estão sendo esquecidos. Eu dizia para uma irmã sobre um card que eu vi no Instagram, que era o seguinte, era uma meia-lua, né? Aquela meia-lua que a gente vê, né? Ela sentada de frente de um terapeuta e dizia, eu me sinto incompleta. E o terapeuta dizia para ela, não te preocupa, isso é só uma fase. E nós sabemos que a lua tem suas fases, né? Lua cheia, minguante, né? E o que acontece? Eu refletindo sobre aquilo e quão profundo é aquilo. Porque olha só, muitas vezes você olha para o sol, para o céu, e você vê uma meia lua. E parece que ela foi arrancada um pedaço e ela está incompleta. Mas ela só está escondida pelas trevas, pela escuridão, uma parte dela. Só uma parte dela está sendo iluminada.
E então, ao olhar para isso, nós começamos a entender que nós não estamos incompletos. O nosso outro lado, ele está escondido pelas sombras, pelas trevas. E na hora certa a luz vai chegar sobre essa pessoa e ela vai voltar, né, a nos completar. Vai se revelar o outro lado. Quando nós dizemos isso, é aquela visão espiritual, né? Porque tecnicamente eles estão afastados de nós, estão cobertos pelas trevas, pela escuridão. Mas se você olhar direito, quando a luz cai sobre essas pessoas e elas entendem o chamado do Senhor, elas voltam para a estrutura familiar e aquela pessoa volta a ser completa. Então é um olhar além do véu. As pessoas extraordinárias, elas olham além do véu. As pessoas focadas, confiantes, cheias de fé, elas olham além do véu. Elas conseguem olhar além disso. Outro dia eu conversava com uma irmã sobre o entendimento da palavra e desses processos que a gente vive e a importância de a gente falar de uma forma clara para que todos entendam. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acaba perdendo coisas importantes e detalhes importantes porque não conseguimos ler o que estava acontecendo. Se você senta para conversar com uma pessoa erudita demais, com palavras difíceis, elas podem acabar dizendo palavras que perdem o sentido da frase para nós e ficamos sem entender o contexto do que está sendo falado. Quando aquela pessoa usa palavras que a gente pode entender, a gente entende a ideia com mais profundidade. Então, quando nós olhamos para a nossa situação, é como se aquele véu impedisse que a gente visse a realidade e o tamanho do que a gente está vivendo do processo. Então nós precisamos ver com uma amplitude maior. E para isso nós precisamos tirar esse véu. Nós precisamos olhar além do véu. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso enchendo de conhecimento, de sabedoria. Uma irmã me disse que as lives ajudam muito ela e os vídeos ajudam muito a entender coisas que ela não conseguia entender. Então, se a gente pegar os vídeos que estão disponíveis aí na playlist e começarmos a escutar, a gente vai ver que Deus revela segredos para nós que nós não tínhamos percebido. E muitas vezes é através da pergunta de um irmão, é um comentário que foi feito, né? É aquele diálogo que está sendo, né, desenvolvido, que fala sobre um assunto que é muito nosso, é muito particular, né, que nem todos conseguem participar dessa conversa, porque muitos abandonam esse assunto, muitos jogam fora essa luta. Então, quando nós olhamos para além daquele véu que impede que a gente veja a realidade, a gente consegue ter profundidade. Preste atenção que antes o templo ele tinha um véu, o véu do templo, a cortina, que dividia o santo dos santos do santo, que afastava o povo, impedia o povo ter acesso a Deus, e esse véu foi rasgado ao meio, dando acesso do povo a Deus. Esse véu, né, tão simbólico, ele foi rasgado dizendo que Deus agora estava acessível ao homem. Então, nós vemos dito em Coríntios que nós não vivemos pelo que vemos, mas por fé. E é a fé que nos leva a lugares altos, é a fé que vai nos levar caminho adentro do deserto até a restauração. Então, nós precisamos arrancar o véu. E qual é o véu que impede que você veja a sua realidade? É o véu das mentiras do cônjuge? É o véu da sua dor? É o véu da falta de perdão? Esse véu que está impedindo a restauração é o véu da falta de confiança no seu cônjuge? É o véu que é composto da trama de dois tecidos, né? Como quando as pessoas fazem um tecido de linho e algodão. Quando você mistura a dor, a falta de confiança, a amargura no seu coração e a vontade de fazer justiça e revolta, será que isso fez uma trama de véu tão densa que impede você ver o que Deus quer para a sua vida? Muitas vezes as pessoas tecem um véu para as suas vidas com muitas camadas de tecido.
e ela fica forte. Veja que esse véu mais fino permite que a gente veja através dele, mas esse outro já impede que a gente veja mais além. Ele é feito com um material diferente, mais denso. Então esse é mais frágil, o outro não. Então muitas vezes, irmãos, nós traçamos, né, uma malha de tecido que vai ser muito difícil a gente ver do outro lado, ver a terra prometida, ver os milagres e a vontade do Senhor. E isso pode muitas vezes ser traçado pela nossa amargura, por nossa dor, por nossa tristeza, por nossa, né, falta de confiança no outro, por nossa revolta, sentimento de injustiça, indignação por tudo que vivemos. Mas também o outro tem seu véu, e são como escamas nos olhos. A luxúria, a ganância, o desejo, a concupiscência. E então é necessário que esse véu seja retirado dos olhos deles. Essas escamas sejam arrancadas fora. Mas começa-se primeiro em nós, porque quando é limpo nossos olhos e a gente consegue ver o outro lado, nós olhamos para o outro, entendemos que ele também tem um véu, e a gente precisa orar, clamar, para que Deus tire aquele véu dos olhos dele. Para que Deus limpe os olhos do cônjuge e faça com que ele veja além. Então, esse véu tão pesado que muitas vezes impede que a gente veja além e a gente precisa remover, nós temos cada um o seu próprio véu e precisamos removê-lo. E nós pedimos ajuda ao Espírito Santo para remover esse véu. Por isso nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos meditar na palavra, conhecer. O seu véu eu não sei qual é, eu sei qual é o meu. E eu tinha tido um sonho essa semana muito significativo, e nesse sonho um homem de Deus chegava para mim e me dizia: olha, eu tenho algo de Deus para falar com você. E ele ficava todo o tempo querendo me falar, mas eu estava concentrado em outra coisa, em algo que eu queria. E eu ficava tão concentrado e ele queria me dizer e eu intertido com aquilo, e ele insistindo, insistindo. E essa mensagem era exatamente para pôr fim ao meu deserto. E eu estava muito concentrado naquele meu desejo, naquela minha situação, naquele meu propósito. E ele ficava o tempo todo, tanto que ele insistiu, tal ponto que eu digo: tá bom, me diga o que é que você tem para dizer. Aí eu acordo e não tem o desfecho do sonho. E eu entendi o que Deus queria dizer. E eu entendi que existia um véu que estava impedindo de eu ver o que é necessário para resolver as questões que eu preciso. E por mais que eu peça: Senhor, me mostre, Senhor, me diga, Senhor, me revela, Senhor, me leva, eu acabo fechando meus olhos, criando um véu que me impede de ver isso, porque eu estava focado, eu estava disperso. E muitas vezes é isso que está acontecendo com você, meu querido, minha querida irmã. Você fica concentrado em outras coisas, né? Como a nossa irmã que ficava concentrada na moto do marido. Ai, porque meu marido passa na moto, ai, porque eu só vejo ele na moto com a mãe, ah, porque eu só escuto o barulho da moto, eu já corro para a janela para olhar, Aquela motinha dela tirava a concentração dela para o que Deus queria para ela, quer para ela. Quando ela esqueceu essa moto, ela deu um passo a mais, ela evoluiu mais, ela andou mais, porque é necessário olhar além do véu. Todos nós temos esse véu que tenta nos enganar, nos tirar da atenção necessária para chegarmos onde precisamos chegar. Mas nós precisamos ter muita sobriedade e humildade para dizer: Senhor, eu tenho isso no meu coração. Eu tenho essa mágoa, eu tenho essa dor, eu tenho essa tristeza, eu tenho essa dúvida, eu tenho essa falta de fé, eu tenho essa incerteza, eu tenho essa insegurança, eu tenho essa revolta, essa raiva, essa indignação. Tira de mim. Aí Deus começa a revelar o que está oculto, tirar o véu, limpar os olhos, arrancar as escamas. Como nós vamos ajudar o cônjuge a ter as escamas dos olhos arrancadas se nós estamos com os olhos nublados por esse véu, que pode ser um véu fino ou um véu denso? Quando nós falamos sobre
essas questões, parece até que todo o peso vem sobre nós que buscamos, mas não é. É porque nós somos aquele que fomos chamados à luz. E nós precisamos nos comportar como pessoas que foram chamadas à luz. Se comportar como pessoas iluminadas e não se deixar levar pelo véu que encanta, pelo véu que confunde, pelo véu que impede de ver a realidade e a vontade do Senhor. Você pode estar preocupado com diversas coisas, mas quando você entender que o Senhor é dono do tempo, é dono das circunstâncias, é dono de tudo, e Ele tem o controle de tudo, você tem mais paz e você consegue caminhar mais. Então esqueça todas as suas preocupações, frustrações e dores e se entregue ao Senhor, e você vai ver o grande poder dele em sua vida. Aproveite o máximo as informações. Mergulhe o máximo na vontade do Senhor. Não se deixe encantar pelas coisas que aparecem, pelos pratos, pelas ilusões. Não se deixe aterrorizar pelas barreiras e circunstâncias, pelas dificuldades. Não se deixe indignar pelo que o outro faz de errado, pelas feridas que te causou, pelas postagens, pelas mentiras, pelos enganos. Não te deixe influenciar pelas conversas de pessoas que Deus te dê um livramento, que Deus quer que você seja feliz, que você siga a sua vida. Não se deixe cansar pelo excesso e desespero da luta, mas sede moderado em tudo, para que você consiga chegar lá. Não se deixe abalar por nada. Eu sei que somos humanos e muitas vezes sofremos, mas o Senhor é nosso provedor e sustentador. E Ele nos redime, né? Ele é nosso remidor e nos leva ao lugar que precisamos. Levará à terra prometida. Amém? Bote aí o seu nome, o nome do seu cônjuge, que eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você, pelo seu cônjuge, para que o Senhor conceda o desejo do teu coração e te dê força nesse processo. Amém? Pai querido, amado Deus, estou diante de Ti com meus irmãos, Senhor, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e buscamos a Tua face, Pai. Te pedimos, ó Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha conduzir, Senhor, cada irmão e irmã à Tua presença, falando ao coração deles e mostrando a eles a Tua verdade, e que eles não venham se deixar levar pelas circunstâncias, e que esse véu que se colocou entre eles e a Tua vontade seja arrancado nesta noite. Eu venho te pedir, Senhor, que fortaleça os cansados, que restaure os exaustos, os oprimidos sejam libertos, que o Senhor venha dar força, Senhor, àqueles que estão desfalecidos, que o Senhor venha renovar, Senhor, a coragem e a vitalidade de cada irmão que tem buscado por restauração. Eu te peço também, Senhor, que dê estratégias, que dê discernimento, que dê direção a cada irmão e irmã que está aqui buscando. Que eles possam receber de Ti aquilo que eles têm buscado e possam estar cheios do Espírito Santo. Eu te apresento cada nome que está sendo citado aqui nesta noite, do irmão e da irmã que busca, do irmão e da irmã que está sendo buscado, e te peço por essas famílias. Também te peço por cada cônjuge apartado, que eles sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e que eles possam experimentar, Senhor, a libertação. Mostra a eles a Tua vontade, lembra a eles das famílias que eles abandonaram, renova o amor no coração deles, que eles possam se arrepender profundamente do que fizeram, Senhor, e vir em busca de restaurar as famílias, que eles encontrem a Ti, sejam encontrados por Ti, transformados, restaurados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Que Tu, ó Pai, ajude cada irmão e irmã que está aqui, que cada irmão e irmã que busca a Tua palavra, Senhor, seja preenchido em nome do Senhor Jesus. E pela autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, eu libero uma palavra profética de restauração, transformação e libertação na vida de cada homem e mulher que ouve essa mensagem agora, hoje, amanhã ou depois, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E amanhã, às 10 horas da noite, 22 horas de Brasília, vamos estar juntos de novo aqui. E eu convido você a assistir às lives ao vivo todos os dias para edificar a sua fé. Que Deus te abençoe. Hoje fizemos a live um pouco mais curta,
que eu estou em processo de retorno para casa, mas amanhã estaremos no nosso horário normal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, conceda o desejo do teu coração, te encha de paz e tire todo o véu que possa estar na tua frente, em nome de Jesus.